pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje é dia 3 de setembro de 2020 e a gente vai começar a nossa tarde fazendo o quê? A oração. Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Amém. Já fizemos a nossa oração. Essa tarde vai ser muito abençoada. Então vamos agora fazer o quê? Vamos para a nossa primeira atividade de hoje. Nessa primeira atividade de hoje a gente vai para o livro de português, página 92 e 93, estudar sobre o artigo. E esses aqui são os artigos. Os artigos são mais fáceis do que a gente estudar os... Esqueci o nome. Os substantivos, porque os substantivos são vários. Os artigos, eles são bem delimitados, certo? Então, a gente vai ver agora. Na página 92 começa assim. Leia o trecho do poema Como Hei de Comparar-te a um Dia de Verão, de William Shakespeare. Como hei de comparar-te a um dia de verão? És muito mais amável e muito mais amena. Os dias sopram os doces botões de maio, e o verão finda antes que possamos começá-lo. Então, é um trechinho aí de um poema de William Shakespeare. E embaixo tem: observe as palavras destacadas do texto. Elas indicam o gênero feminino ou masculino e o número singular ou plural do substantivo a quem se refere. Quando o poeta coloca um dia de verão, ele pode estar falando de qualquer dia ao longo da estação. Já ao dizer os ventos, os doces botões ou o verão, ele especifica o elemento do qual estamos falando. Então, quando ele diz um dia de verão, pode ser qualquer dia desse verão aí. Mas quando ele diz o vento, é esse que está passando agora. É esse a gente tem a certeza, certo? Então, dá-se o nome de artigo às palavras que antecedem ao substantivo, determinando-lhe definida ou indefinidamente. Então, o artigo, ele vai vir antes do substantivo e ele vai dizer se é uma coisa definida ou indefinida. Aí, os artigos, eles podem ser, no feminino, a, o, uma e um. No plural, as, os, umas e uns. Certo? Então, como é que a gente vai saber se ele é artigo definido ou artigo indefinido? Os artigos definidos são a, as, o e os. E os artigos indefinidos são uma, umas, uns, e uns. Então, a gente tem artigo definido. A, as, o, os. Artigos indefinidos. Uma, uns, uma, umas, um e uns. Aí aqui embaixo a gente tem. Os artigos, eles exercem função determinantes diante do substantivo. Os artigos definidos determinam modo específico ao substantivo. Os artigos indefinidos determinam de modo genérico, uma vez que não apontam o nome. Quando eu digo um menino estava brincando. Pode ser dentre dos 300 meninos que tem ali, pode ser qualquer um. Mas quando eu digo o menino, aí a gente está determinando qual é o menino. Se é o menino que está assistindo a aula, aí a gente sabe qual é. Porque não é qualquer um, é o menino. Então, a gente está determinando se ele é definido ou se ele é indefinido. Aí a gente começa aqui a nossa atividade, ainda na página 92. Então, assim, no poema abaixo, destaque os artigos e classifique-os seguindo o modelo. Aí a gente tem aí um textinho, vocês vão nesse textinho procurar esses artigos aqui. Só são esses 8. Então, vocês vão olhar no texto, vão procurar eles e vão circular. Aí depois vocês vão fazer o que aqui embaixo? Tem assim, artigo definido feminino no singular. Então, qual é o artigo definido? Artigo definido, aí são esses que tem a setinha. Feminino, sobrou 2. No singular, somente o A. Então, sobrou o A. Aí a gente passa para o artigo indefinido masculino singular. Artigo indefinido masculino singular.
Então, a gente vai estar olhando aí o quadradinho que tem no nosso livro e vai identificando qual é o artigo que ele está falando. Passando aí para a página 93, a gente tem assim. Escreva substantivos para os artigos abaixo. Então, aí é com vocês. A gente tem o substantivo A, a gente tem o artigo A. A boneca, a menina. Então, vocês vão colocar substantivos para isso, tá? Então, vocês vão ter todos os substantivos definidos e indefinidos e vão colocar aí um substantivo para cada um. Terceira questão. Faça a correspondência. Então, vocês vão fazer 1 para artigo definido e 2 para artigo indefinido. Olhem aí o artigo que está vindo antes do substantivo e determinem se ele é artigo definido ou artigo indefinido. Quarta questão. Justifique o uso do artigo em destaque nas frases abaixo. A gente tem aí, por exemplo, há um fantasma embaixo da minha cama, tenho certeza. Então, vocês vão dizer, esse 1 aí, o que é que ele está determinando? Ele está dizendo se ele é definido, se ele é indefinido, o que é que ele quer dizer. E a quinta questão, vão copiar as frases abaixo, escrevendo os artigos que faltam para completá-los. Então, a gente tem aí a frase, mas está faltando o artigo, onde tem uma interrogação. Vocês vão estar colocando aí um artigo, lembrando que tem que ter concordância, tá? Ele tem que concordar em gênero, se é feminino ou masculino, e tem que concordar em número, se é singular ou plural, certo? E a gente finaliza a nossa atividade de português de hoje por aqui. Respondam, daqui a pouco a gente volta com a correção e com a próxima atividade.